Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela Cavalcante e eu vou falar sobre low-tech e mulheres na tecnologia. Bom, primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Gabriela Cavalcante. Eu sou CEO de uma low-tech, a TAJ, Tecnologia Assistiva Jurídica. É um aplicativo que visa a acessibilidade a pessoas com deficiência no mundo jurídico. Eu também sou bacharel em Direito e pesquisadora na área de Direito Digital. Aqui tem alguns links, para redes sociais. E vamos lá, começando. O que é low-tech? Low-tech são startups que visam soluções para problemas no meio jurídico. Elas criam produtos e serviços tecnológicos para melhorar o setor jurídico. Só que o público que ela visa é o público meio, ou seja, aquelas pessoas que precisam, que necessitam de coisas jurídicas para ajudar no seu dia a dia. Já a Legaltech, as Legaltechs são, como é que eu posso dizer, startups que prestam serviços direcionados aos profissionais do próprio mercado. Ou seja, o público aqui é o público fim. Essas Legaltechs, elas fazem serviços para, por exemplo, advogados. Eu sou advogada e tenho o meu escritório, E aí eu vou ter alguns aplicativos ou programas que me ajudem a resolver questões jurídicas mais rápidos. Por exemplo, um contrato. Eu vou ter um aplicativo de design thinking, por exemplo, ou de smart contracts que possam agilizar o processo com mais eficácia. Já o direito digital, ele cria regras, é uma área do direito, é um ramo do direito que estuda as interações online. Porque o direito em si, ele estuda a sociedade, como ela cria regras para a sociedade para haver uma interação melhor entre as pessoas e que não haja problemas, evitar problemas. Já no direito digital, ela faz isso, ele estuda o público online. Ela cria normas, leis, regras que vão medir essas ações. E aí a gente entra na questão de interdisciplinaridade. O que é a interdisciplinaridade? É uma metodologia que foi originada no século XX. A sociedade era acostumada a estudar uma ciência em si. Elas eram tidas como ciências absolutas. E aí, o ser humano ele foi vendo que não dava para se estudar apenas uma ciência. A gente tem que estudar outras áreas para poder entender problemas maiores. E aí, a gente tem que olhar através de diversos ângulos para não ter uma visão segmentada. A gente não fragmentar o nosso conhecimento. E a interdisciplinaridade, ela promove esse diálogo entre as diversas ciências. Eu não sei se a maioria das pessoas aqui que estão assistindo a palestra são pessoas que se envolvem muito em hackathons e tudo mais. Nós que participamos de hackathons, eu sou participante e também mentora, A gente lida com o design thinking para poder resolver um projeto. E aí, a gente sempre ouve falar em double diamond, que na tradução significa diamante duplo. Ela é uma estratégia para que a gente possa entregar mais rápido e com mais eficácia
um projeto, a gente vai e passa por uma construção. A gente descobre os problemas. E aí, são vários problemas. Como é que a gente pode resolver todos esses problemas mais rapidamente? A gente vai e passa por essa estratégia que é o Double Diamond. A gente descobre os problemas, depois analisa eles e define quais são os mais importantes, para a partir daí estudá-los, compreender as maiores dores desses problemas, desenvolve soluções para poder entregar a melhor. E aí a interdisciplinaridade nessa questão se encontra quando a gente participa de um hackathon, quando a gente vai criar um projeto, a gente tem que analisar diversas áreas. É por isso que nos hackathons a gente tem pessoas de direito, a gente tem pessoas de marketing, a gente tem pessoas de ciência da computação, desenvolvedores, o X, e por aí vai. E aí a gente analisa em vários segmentos, em várias perspectivas, os problemas para encontrar o maior problema e a melhor solução. E aqui eu pergunto, vocês já ouviram falar no termo VUCA? VUCA é um acrônimo que descreve 4 características do momento atual que a gente vive, que é a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Por que volatilidade? O mundo ele está muito, como é que eu posso dizer, instável. E a gente precisa estar apto a lidar com essa instabilidade, com essa volatilidade. Incerteza também, por exemplo, vamos lá, pandemia. Quem é que esperaria que houvesse uma pandemia mundial? A gente tem que estar apto, o profissional de hoje ele precisa estar apto a lidar com essa incerteza. Complexidade. É onde entra também a questão da interdisciplinaridade. Não só interdisciplinaridade, como multidisciplinaridade. O ser humano, ele precisa, o profissional de hoje, né, ele precisa estar apto a lidar com diversos problemas de diversas áreas. Você não pode estar simplesmente, digamos, eu sou formado em direito. Eu não posso simplesmente ter uma compreensão de mundo relacionada a direito. Não, eu tenho que estudar diversas áreas atualmente para poder ser um profissional apto ao mercado de trabalho de hoje. E ambiguidade é em relação a não ter apenas um resultado, não mostrar apenas um resultado, vários resultados. E aqui eu mostro aqui as habilidades necessárias para ser um bom profissional, um profissional apto ao mercado atual. Resiliência, porque tem a ver com a questão da volatilidade, né? Em relação às mudanças. A gente precisa ter resiliência para lidar com essas mudanças e ter a capacidade de se transformar e se adaptar às coisas novas. Flexibilidade, pois a gente precisa, derivada dessa adaptação, a gente precisa ser mais compreensivo e aceitar mais as coisas, pois, como eu disse, a gente tem um mundo agora mais volátil e mais incerto. Multidisciplinaridade, que tem a ver com interdisciplinaridade, pois existem vários problemas que a gente também pode nunca ter visto, mas a gente precisa estar apto a lidar com eles, seja quais forem. E coragem. Essa aqui é a que eu, assim, mais friso, pois sem coragem a gente não sai do canto. Nós seres humanos, nós temos medo de arriscar. Mas é necessário arriscar. E é necessário errar também. A gente fica com esse medo de errar e errar. Gente, se a gente não errar, a gente não sai do canto também. Eu não sei, eu não conheço um profissional que não tenha errado. E, para mim, o erro é a melhor forma de aprender. Porque quando a gente erra, a gente não esquece. Não tem coisa mais certa que quando a gente erra uma coisa assim absurda, a gente nunca mais esquece daquilo. Então, a gente tem que estar apto, preparado
para cometer erros e arriscar mesmo. E está aberto também a arcar com as consequências. E aí eu vou falar sobre aquela questão, assim, em relação às pessoas que fazem direito, né? Porque aqui deve ter algumas pessoas que são da área, né, assistindo. E com certeza alguém já deve ter chegado nessa pessoa e perguntado: quem faz o curso de direito é quem quer advogar, é? Ou se não, e os concursos? Meu Deus do céu, essa pergunta é a facada no coração de quem faz direito. Aí eu mostrei aqui, inclusive eu trouxe aqui o Jorge o Curioso. Eu sempre falo desse desenho animado, porque ele mostra exatamente aquela pessoa que tem a personalidade de uma pessoa vulca. É aquela pessoa que é curiosa desde criança, que pergunta o porquê das coisas, que não se contenta apenas com o que já existe. Ela procura algo mais. Então, aí eu trouxe uma listinha, né, com algumas opções que o curso de Direito, ele proporciona. Advocacia, magistério, que é a questão de ser professor, né, da área de Direito, pesquisa, concursos e CLO, que é tipo o chefe legal de uma empresa. A pessoa que lida com todas as questões legais de uma empresa. Direito digital ou tech. Aqui a gente vai analisar as áreas de estudo do direito digital. Ou low-tech. A gente usa o termo low-tech porque é mais universal, mas é praticamente a mesma coisa. O direito digital ele abrange diversas áreas que vão da propriedade intelectual ao uso de novas tecnologias, certo? Quando a gente vai ver por exemplo, eu estava vendo pós-graduação na área de direito digital. E aí a gente vê a diversidade que existe nessa área, principalmente agora que a gente está passando por essa mudança, né, na sociedade, no comportamento da sociedade. Isso está em alta. E aí a gente vê o setor público, a gente lida com o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda vai entrar em vigor, mas a gente já está analisando o futuro do trabalho, GovTechs, que são startups que visam soluções para o governo, para questões jurídicas do governo, né? Jurídicas e também legislativas, né? Direito penal, direito tributário, direito eleitoral, isso tudo no âmbito digital, certo? Direito internacional, principalmente porque a gente, no mundo online, né, o mundo online é universal. Então, a gente lida muito com direito internacional e jurisdição, questão de competência e tudo mais. No setor privado, a gente vê direito e responsabilidade civil, principalmente de responsabilidade civil para prestadores de serviço. Por exemplo, Facebook, Google, essas grandes empresas. Não só as grandes, como as pequenas, mas eu dou exemplo mais de grandes empresas porque é mais fácil de compreender. Propriedade intelectual, que abrange direito autoral, direito do consumidor. Por exemplo, quando a gente compra online, a gente tem até 7... Isso é um exemplo, né, besta? A gente, quando compra online, a gente tem até 7 dias para desistir da compra e muita gente não sabe disso. Tecnologias e sociedade de risco. A gente também estuda sobre novas tecnologias, questões de blockchain, inteligência artificial, startups. O que é uma startup? É uma empresa em ascensão, empresa de tecnologia em ascensão. Smart cities, que são cidades inteligentes, né, que procuram lidar com a tecnologia para fazer, para desburocratizar certas atividades. Fintechs, machine learning, programação e etc. E e-commerce, essa é a minha área, né, porque eu lido muito com comércio. No curso de Direito, a minha prática foi mais comercial do que em escritório. Startups, civic techs, compliance, entre outros. E vamos entrar aqui no assunto de mulheres e tecnologia. A gente tem muito tabu quando se trata de mulheres
e na tecnologia, porque as pessoas, quando elas vão imaginar uma pessoa da área de tecnologia, elas geralmente imaginam uma pessoa, um homem, né? Primeiramente, um homem atrás de um computador, com sobrepeso, com aquele óculosinho, bem nerdzinho, no escuro, né? Enfim, existe esse estereótipo para pessoas da área de tecnologia. E a tecnologia, ela começou a bombar mesmo no século XX, quando a gente estava em guerra, né? O mundo inteiro estava em guerra, e aí as pessoas precisavam criar interceptações para escutar mensagens de guerra, aquele código Morse foi criado, tudo mais. E aí as pessoas, a gente vai pensar pela lógica, né? Se os homens estavam na guerra, as mulheres estavam onde? As mulheres estavam trabalhando. Então, as pessoas acham que quem criou a base da internet, quem criou a base da programação foram os homens, mas não foram. Foram as mulheres. E a sociedade não deixa que a gente tenha essa consciência. Justamente passando esse estereótipo ao homem, porque pensam que o homem tem mais capacidade de lidar com tecnologia do que a mulher. O que é um mero engano, né? Como eu falei, tem essa questão de estereótipo, a maneira como a nossa sociedade pensa e define o que é ser mulher e o que é ser homem tem relação direta com o desenvolvimento de suas habilidades e competências. Essa Bárbara Carvalho é uma socióloga. E aí eu fiz um estudo onde eu descobri que 20% dos profissionais da área de tecnologia, apenas 20% são mulheres. As pessoas que atuam, né, profissionalmente. 35% da totalidade de acadêmicos na área de tecnologia, apenas 35% são mulheres. E também descobri, isso tudo segundo o IBGE, que as mulheres recebem 34% a menos do que os homens. E aí eu peguei algumas referências. Eu adoro falar sobre referências porque é muito importante a gente ter imagens, ter pessoas, olhar assim para alguém e dizer, caramba, eu posso ser aquilo. Né? Toda vez que a gente vê, por exemplo, no curso de Direito, tem muitos professores homens. Eu só tive, durante 5 anos e meio, dá para contar nos dedos. Eu acredito que foram 4, mas vamos lá, dizer que foram até 5 mulheres. Apenas 5 professoras. E o curso de Direito, ele é muito, assim, conservador, né? Digamos, entre aspas, né? Conservador. Ele traz, a gente estuda coisas do passado e tem uma metodologia constante, mais retrógrada. E aí, a gente lida muito, a gente não consegue se imaginar. Eu sempre quis muito ser professora, mas era muito difícil eu me imaginar naquela posição porque eu não tinha um exemplo, até que apareceram algumas. Inclusive, a minha última professora foi Caiana Vilar, ela também foi minha orientadora, e ela assim, é uma mulher extraordinária, que não tem medo de ser ela na sala de aula, e aquilo faz com que a gente se inspire, aquilo nos motiva a seguir em frente, a seguir os nossos desejos, os nossos sonhos. E aí eu trouxe algumas referências na área de tecnologia. Ada Lovelace, ela foi a primeira programadora da história da humanidade. Ou seja, a primeira pessoa que programou alguma coisa na face da Terra foi uma mulher, não foi um homem. Grace Hopper, que foi a criadora da base da linguagem COBOL, e também ela criou aquele termo que a gente usa, bug. Quando alguma coisa trava, alguma coisa assim, né? Aí a gente diz, eita, bugou aqui o negócio. Quem criou esse termo foi ela. A tradução é inseto. E aí significa que a máquina, o programa, ele travou, ele parou. Hedy Lamarr,
Essa daqui, assim, eu não sei como ainda não fizeram um filme dela, porque essa mulher, ela simplesmente inventou, criou o Wi-Fi. E não só isso, também foi o sistema precursor do Bluetooth e do GPS. E além de ter criado muito mais coisas, porque aqui tem só um resuminho assim, das coisas mais importantes, né? Ela, nas horas vagas, era atriz de Hollywood. E ela também encenou o primeiro orgasmo no cinema. Essa mulher, assim, foi. Eu não tenho palavras para descrever. Ela foi sensacional. Tem a irmã Mary Kenneth, que foi a primeira mulher da história a receber um doutorado em ciências da computação. Sim, uma freira. Fica aí. Jean Samet, que desenvolveu a primeira linguagem de computador amplamente utilizada para manipulação simbólica de fórmulas matemáticas, que é a linguagem Formac. Carol Shaw, que foi a primeira mulher a trabalhar na indústria de games. E outra coisa, ela é cientista da NASA. Rachel Zimmerman, que é cientista espacial e inventora canadense, que a primeira invenção dela foi aos 12 anos para uma máquina, essa impressora, que ela ajuda pessoas que têm dificuldade para se comunicar. E aí, assim, né, ela criou isso aos 12 anos, mas ao longo da vida dela, ela foi trabalhando nessa impressora e hoje essa impressora ela consegue traduzir o que uma pessoa pensa. É tipo aquela máquina do... Como é o nome dele, meu Jesus? Aquele carinha da cadeira de rodas, que eu esqueci o nome dele, mas vocês sabem. Stephanie Steve, ela fez o primeiro software house remoto nos anos 60 e criou o primeiro software da Boeing e inventou o termo Thriller. Outra coisa, ela teve que mudar o nome por causa disso. As Garotas do ENIAC é um grupo de 6 mulheres. Eu procurei no Google todas as 6, mas só tinha essa imagem praticamente, ou imagem de 2 ou 3 mulheres. Aí eu peguei a imagem que mais mostrava todas, né? De qualquer forma, era um grupo de 6 mulheres que trabalharam em um dos primeiros supercomputadores criados pela Escola de Engenharia Moore. O que é que eu digo sobre todas essas mulheres? Primeiramente, para as meninas que estão assistindo essa palestra, quando tiverem um tempo, pesquisem sobre mulheres que estão assim à frente do seu tempo. Por exemplo, essas daí. Nossa, você começa a ler, principalmente para pessoas que não gostam de ler, né? Você começa a ler e você se entusiasma, você gosta daquilo que está vendo, porque é algo que faz a gente ter vontade de ser igual. Isso é inspiração para a gente. E a gente nem sabe, a gente não sabia que... Bom, pelo menos eu descobri esse ano que essas mulheres existiam. E por que não falam sobre elas? Por que só nos filmes de guerra só falam sobre os homens que estavam em campo? Por que não falam sobre as mulheres que estavam desenvolvendo o que hoje é parte da nossa vida, parte inerente da nossa vida, que é a tecnologia? Por quê? E aqui eu termino com essa mensagem. As mulheres que estão assistindo, não só as mulheres, como os homens, porque os homens eles podem incentivar, eles podem não concordar com o que acontece hoje. E eu falo sobre a representatividade, né? Porque é importante que tenhamos essas pessoas para que nos inspirem, para que a gente um dia olhe assim e diga assim, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero ser que nem essa mulher, eu quero estar num cargo desse. Em relação à tecnologia, eu digo assim, que a tecnologia ela não é um meio, ela é o fim. Ou ela é um meio e não um fim. A gente pensa assim, eu vou lidar com tecnologia, aí eu tenho que ser uma cientista da programação. Não, gente, a tecnologia é uma ferramenta para nos ajudar a fazer as coisas. Então, eu como bacharel em Direito, eu tenho como estudá-la, eu tenho como utilizá-la da melhor forma.
Então, a gente não pode ficar se chamando de cyber analfabeto, ou dizer que não consegue lidar com isso, porque nós temos capacidade para aprender muita coisa, principalmente tecnologia. Eu comecei a minha história com tecnologia, assim, literalmente, assim, na prática mesmo, foi no final do ano, ou no início desse ano. Final do ano passado, início desse ano, que foi quando eu descobri os hackathons. Eu já trabalhei numa empresa de tecnologia, mas era na área mais legal da coisa, administrativa. Mas quando eu comecei a lidar com hackathons, quando eu comecei a andar com pessoas de programação, a conhecer as ferramentas que existem hoje para a gente, e tudo isso na prática, no dia a dia, vai ficando muito fácil. E em relação à inovação, eu digo assim, que uma pessoa que não olha para o futuro, ela tende a ficar naquele lugar. É que nem a lei da inércia. E aí, a gente tem que sempre olhar para frente no que há mais para se descobrir, que nem o macaquinho do Jorge Curioso. A gente não pode se conformar com o que já existe, porque aquilo não muda. A gente tem que sempre buscar o novo. Então, construa seu futuro, inove, utilize a tecnologia como um meio e incentive as mulheres a estarem onde elas quiserem, inclusive em lugares que dizem que não são os nossos, principalmente nesses lugares. Meu nome é Gabriela Cavalcante e eu estou aberta a perguntas. Inclusive, eu queria saber de onde as pessoas estão assistindo. Aproveitar, né, o momento, o biscoito. Elas estão assistindo pelo YouTube, pela transmissão do YouTube. Gabriela, você ainda tem alguns minutinhos, se você quiser dar mais alguns exemplos para a galera, enquanto o pessoal pensa. Acho que todo mundo ficou meio impactado com os seus dados. Tá todo mundo meio chocado ainda. Que isso. Não, assim, inclusive tem aquela Luísa, da Magazine Luiza. Nossa, é uma CEO que eu admiro muito. Ela atua também muito em causas sociais, especialmente relacionadas às mulheres. E a gente é bom sempre pesquisar essas pessoas, olhar empresas, quem são as pessoas que estão num nível assim acima. Salvador, no Nordeste, eu sou paraibana. É muito importante a gente olhar para as pessoas que estão, os cargos das pessoas, e olhar assim, cadê as mulheres, cadê as pessoas negras, cadê os LGBTs? A gente tem sempre que fazer que nem a interdisciplinaridade. E unir essas questões. Tenho um filho de 11 anos, posso falar também. Vamos lá. Primeiramente, né, a gente tem que focar na questão de segurança, né? Você pode falar para ela começar. Primeiro, essa questão de segurança é muito importante. Por quê? A gente não sabe o que uma pessoa, quando a gente mexe, né, na internet, a gente às vezes nem espera que apareça alguma coisa e aparece. Então é sempre
você avise a mãe dela, não só a mãe, você como pai também tem o papel de incentivar e tudo mais, né? E aí, sempre ao lado dela, incentivando que ela conheça o videoaulas, que é muito importante, ensinando, colocando ela também para ver ferramentas como o YouTube, Trello, que é um muralzinho, aquelas pessoas que usam tipo post-it. Eu tenho aqui o físico, né? Mas esses post-its já existem digitalmente. Isso é muito interessante. Quando a gente vai usando no dia a dia, essas coisas a gente vai se adaptando e a gente vai tendo mais facilidade. Então, para uma menina, né, uma criança de 11 anos, ela pode ter também videoaulas relacionadas à escola, né? Eu não sei como é que está a questão hoje para as crianças, mas sempre incentive, olhe também, porque é meio complicado, né? Para a gente que é adulto. Já é complicado, né? A gente lidar com isso, com as tecnologias e as ferramentas. Para uma criança deve ser mais ainda. Mas sempre esteja atento e incentive ela a buscar videoaulas, a buscar mulheres. Olhar, assim, mulheres que têm cargos altos e dizer, olha, isso aqui é bom. Tá vendo, filha? Essa mulher chegou a esse lugar. Você quer ser isso? Pergunte também. Essa questão de relação de pais e filhos é muito importante que a gente tenha diálogo com as crianças, né? Mas eu acredito que é isso, diálogo sempre e estar atento à segurança. Tá, a Emily, meus pais moram na Paraíba. Minha Paraíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, ali. Maranhão. AM. Ai, que fofo. Um abraço, Camila e Maria. Estudem bastante sobre isso. Olhem as mulheres de hoje, assistam filmes nessa área, assistam filmes que mulheres estão lá no palco, no pódio. Você tem indicação de filme pra gente? Atrás dos seus sonhos. Fala umas indicações de filmes pra gente poder seguir e ver um pouco dessas mulheres. Vou dizer agora. Tem a história da... eu só não sei se eu vou falar o nome certo, né? Mas a Madame... Cadê? C.D. Walker. Foi a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos. Ela lidava com as questões do cabelo, aí criou um gel para passar nos cabelos das mulheres negras, porque antes não tinha muito disso, as pessoas não exploravam o mercado para as pessoas negras, né? E aí ela bombou. Isso eu acho que foi nos anos 60, por aí. É muito bom, muito interessante. Isso é uma minissérie. Tem outros. Só não, é que eu não separei. Mas eu posso pesquisar agora. Tem a de Frida. O filme sobre Frida. Coco Chanel.
Tem também filmes, por exemplo, como é o nome? Aquela Capitã Marvel, né? Que deram o papel principal de toda a Marvel, deram para a Capitã Marvel. Infelizmente é comum ver os homens, ao decorrer da história da humanidade, se apropriar das conquistas das mulheres. Sim, isso é muito comum. Infelizmente. Mas a gente tá aqui para mudar isso, né? E teve também, na história do cinema, né? Aquela atriz que interpretou a Viúva Negra, eu acredito o nome que seja Viúva Negra. Ela fez questão, né, de expor que recebia, de expor a diferença salarial entre os atores e as atrizes. E isso foi histórico. Manda um abraço para Charlinha e Evilane. Charlinha e Evilane, um abraço. Sigam os seus sonhos, não desistam e saibam que vocês podem chegar em qualquer lugar que quiserem. Manaus, São Paulo. Que maravilha, gente. Outra coisa importante, é muito difícil a gente ver, não nordestino, mas as pessoas mais do sertão do Nordeste, é muito difícil a gente achar. Principalmente, por exemplo, nos hackathons, eu vou atrás de paraibano, não tem. Assim, se tem uns gatos empingados, a gente tem que chamar esse pessoal. Eu faço questão de falar sobre hackathon nas minhas redes sociais, sobre tecnologia e tudo mais, para poder incentivar, porque a Scarlett Johansson, exatamente, Scarlett, ela que trouxe essa questão da diferença salarial. E é isso, gente. Vamos chamar as mulheres, chamar também os nordestinos para fazer parte desse mundo de inovação. É importante, é muito importante essa representatividade. Eu gosto muito de ver as questões do cinema, né? De assistir filmes que tragam isso. O filme inspira, né? Outra coisa também importante é a gente expandir a nossa mente por exemplo, no meu curso de Direito, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu morei 6 meses lá. Com isso, eu tive a oportunidade de conhecer uma nova cultura, de conhecer outras línguas, outra língua. Por mais que seja o português, é diferente. Existem termos bastante diferentes. A gente também vê como as pessoas tratam os outros, como a mulher é tratada lá também. A gente vê como são as questões de emprego, de desigualdade social ou não, qualidade de vida, de transporte, enfim. Por que isso é importante e por que eu estou trazendo aqui? Porque no meu curso de Direito, eu tinha uma mente assim, até então. Quando eu tive o intercâmbio, que foi lá entre o P7 e o P8, minha mente simplesmente fez isso aqui. E foi só depois disso que eu comecei a ir atrás de coisas novas, de sempre buscar o novo, o diferente, o que não foi explorado ainda. Então, sempre esteja aberto às novas descobertas. Muito importante, essencial. E quando você tiver uma oportunidade, agarre. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos aí da Campus Party. Gabi, chegou uma pergunta aqui bem interessante da nossa voluntária, porque ela disse que a internet dela está meio ruim.
mas ela pediu para perguntar se você também tem indicação de escritoras ou de conteúdo técnico para toda essa base que você falou. Se você tem alguma escritora que você queira indicar. Patrícia Peck. De nada. Patrícia Peck é uma ótima escritora relacionada a LGPD. Passando uns livros escritos por mulheres cientistas que me observou na caminhada profissional. Não vou mentir que eu não sou muito de ler, de ficar com leituras de livros e tudo mais. Mas quando a gente faz pesquisa, né, a gente tem que ler livros relacionados a temas mais específicos. Relacionado ao low-tech, tem a Patrícia Peck, que é uma uma PhD na área de LGPD, e ela, assim, é inteligentíssima. Eu não sei se ela é daqui, mas ela conhece muita gente daqui da Paraíba e está sempre à frente de projetos aqui. Mas, enfim, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Inclusive, eu recomendo também que, se você for mulher e tiver a fim de entender mais sobre essas questões de combate à desigualdade, no caso de gênero, participe também de grupos onde que as pessoas dizem, grupos que visem essa questão de feminismo, questões de combate à desigualdade de gênero. Sempre lá estão compartilhando livros, estão compartilhando experiências, compartilhando pensamentos, e é um lugar também de apoio. Eu participo de um grupo que também tem um drive que tem vários livros lá, especialmente de mulheres. É que eu não sou muito de ler, eu gosto mais de assistir, eu sou mais do cinema. Mas é muito importante participar de grupos. Lá tem sempre um chamado para diversas áreas. Se você quiser ler, tem um drive com vários livros. Se você quiser saber de filmes, tem várias indicações. Até mesmo é bom para o mercado também. As mulheres, né, elas dizem, eu sou fisioterapeuta, eu sou advogada, e, enfim, elas sempre têm esse espaço aberto para ser quem elas são. E se apoiarem, né, que acima de tudo é algo importantíssimo, imprescindível. Sempre utilizar também questões, as redes sociais. Ela é o seu porta-voz. Então, sempre utilize com sabedoria. Eu tenho algumas redes sociais, que inclusive eu compartilhei aqui. E eu, de vez em quando, estou postando conteúdo a respeito de low-tech, principalmente dessa questão de feminismo, de mulheres e tudo mais. Eu não sei se está mostrando aqui a tela. Aqui tem o meu Instagram, meu LinkedIn e o e-mail para contato, se alguém quiser. Eu estou lá no Instagram pelo menos 24 horas por dia. Gabriela, escreve para mim a sua rede social que eu coloco aqui na tela para o pessoal. Certo.
Tem Pesquisar. um comentário aqui do Christoph. Cunhatã Digital e Eimana são 2 grupos que visam estimular a presença das mulheres na região amazônica em áreas de ciência e tecnologia. Conhece? Não, eu não conheço essas. Eu conheço o programa. Calma que eu vou dizer agora. Programaria, se eu não me engano. Programaria. Tem até um site que eu estava vendo que tem falando sobre vários sites que estimulam as mulheres nas áreas de ciência e tecnologia. Vou dizer agora. O Programaria é um deles, né? Programaria.org. Deixa eu ver os outros. Girls for Tech também. Preta Lab. Cadê esses? Reprograma. Minas Programa. Infopreta. Maria Lab. Jungle Girls. Desprograme. Who Makers Code. Rails Girls. Mas, assim, as que eu mais tenho proximidade são as o Minas Programa, Programaria, Jungle Girls e elas programam. Tem Instagram e tem os sites, né, delas. E lá elas incentivam as meninas e as mulheres a participarem da área, né, de ciência da computação e ajudam também as mulheres que não precisam, não dá nem para, como eu disse, né, tecnologia como um meio, não como fim. Ajuda também as mulheres a terem mais afinidade com a tecnologia. Jéssica, eu vou botar agora na tela as redes sociais para quem quiser. É só dar um printzinho que vai ficar lá. Não sei se está aparecendo. Tá aparecendo na tela sim, estou compartilhando para eles. Gabriela, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua palestra, foi muito boa e muito enriquecedora mesmo. É muito bom a gente ver mulher falando de mulher, sobre o poder da mulher, né? É disso que a gente precisa. Muito obrigada. Eu agradeço a todos que estão aqui assistindo, aos participantes também, a você, Jéssica, ao Alan também, e dizer que foi uma oportunidade única e é muito emocionante estar aqui palestrando no Campus Party. Nós que agradecemos.